pessoal. Vamos começar a unidade 4. A unidade 4, eu especifiquei para vocês em relação a projetos de estruturas, né? Então, eu vou começar aqui compartilhando a apresentação. Então, aqui, com relação a aspectos técnicos da fiscalização de projetos de estruturas, eu dividi basicamente, minimamente, em duas partes: fundação e superestrutura. Então, com relação a fundações, nós temos uma norma principal e fundamental, que é a 6122, Projeto e Execução de Fundações, que separa as fundações em rasa ou direta, né, e fundações profundas, que também vocês já devem ter estudado isso na graduação. Então, com relação à fundação rasa ou direta, elas têm a particularidade de ser, no caso de sapata e bloco, individuais, né, para cada pilar vai existir uma sapata em um bloco, e as cargas recebidas pela sapata ou pelo bloco, elas são distribuídas de forma igual, né, pressão distribuída de forma igual ali no terreno. A pressão que recebe do pilar, ela transmite ao terreno de forma distribuída. Então, a sapata, ela é um elemento de fundação em concreto armado individual, e o bloco é um elemento de fundação em concreto, segundo as especificações da norma. Existem também blocos armados que nós chamamos blocos de coroamento, na verdade. Então, quando nós temos a fundação profunda vem até um bloco, esse bloco de coroamento, que geralmente é armado, e depois liga ao pilar e a viga de fundação. E o radier. O radier, basicamente, é uma laje bem mais espessa, dimensionada para isso, a qual recebe as cargas de todos os pilares que estão sobre ela. Então, com relação à fundação profunda, a fundação profunda são as estacas, né, e elas têm dois tipos de transmissão de cargas: pela ponta, a resistência de ponta, e o atrito lateral. Então, as faces laterais, né, geralmente, mas não obrigatoriamente, elas são redondas, né, então as faces laterais formam o fuste, e o fuste em contato com o solo tem o atrito lateral e proporciona a resistência a essa estaca. Então, essas estacas podem ser escavadas ou cravadas, né? Alguns tipos de estacas são as Strauss, Frank, hélice contínua, estaca cravada pré-moldada, metálica, madeira também não é tão usual, mas também pode ser utilizada. Então, com relação às fundações, tanto na direta quanto nas profundas, as fundações profundas, elas são direcionadas e dimensionadas, na verdade, com as informações técnicas vindas do relatório de sondagem. Então, as características geotécnicas do solo que vão ser determinantes para qual tipo de fundação que vai ser utilizado na edificação, e também o porte da edificação. Se for uma edificação de menor porte, pode ser, e o solo, né, tenha condições adequadas de resistência, né, pode ser especificado uma estaca direta, sapata, bloco, né, mas em edificações de maior porte, maior altura, maior carga, né, daí é mais comum a especificação de fundação profunda. Então, com relação ao projeto de fundação, minimamente tem que ser apresentado a planta, né, apresentando a solução adotada, a indicação das características principais dessa fundação, o método executivo a ser adotado e adequado para aquela localidade, um relatório justificativo, né, da solução adotada, e para cada edificação, por exemplo, não só a edificação principal, mas reservatórios, cisternas, muros, gradis, tem que ser especificado a estaca adequada, né, para aquele elemento, né. Nós não vamos, a não ser que seja
realmente provado, dimensionado, colocar uma estaca enorme para um muro, né, que tem uma carga relativamente baixa. Então, aí a empresa, né, o responsável técnico tem que apresentar o seu memorial de cálculo e justificar os critérios que fizeram, né, ele adotar uma estaca tão da área, né, e comprimento que foi especificado no projeto. Então, como eu tinha falado na unidade anterior, não vai ser feita uma reunião de apresentação para cada disciplina. Então, para cada etapa, a contratada vai apresentar ali cada disciplina ajustada àquela etapa, né? Por exemplo, estudo preliminar. Ela vai mostrar os estudos, a etapa estudo preliminar, os projetos de arquitetônico, fundação, superestrutura, né? Elétrico, hidrossanitário, assim como anteprojeto e assim sucessivamente. Então, é feita a reunião de apresentação de todas as disciplinas, é feita a análise da fiscalização, a elaboração do RVO e a tramitação, como eu tinha explicado no último módulo. Com relação ao anteprojeto, então, tem que ser apresentado o pré-dimensionamento das estacas, blocos ou sapatas, dependendo do que foi especificado, a planta de cargas dos pilares, né, planta de formas, planta de locação, marcação de eixos, dimensionamento dos elementos apresentados. Então, aqui, assim, lógico, a empresa vai passar um pré-dimensionamento da estaca e uma noção em anteprojeto, né, a nível de anteprojeto, uma noção das plantas, das cargas dos pilares. Mas, assim, a finalização mesmo do dimensionamento vai ser quando o projeto da superestrutura estiver pronto, né. Aqui eu estou me referindo, lógico, a uma contratação que seja global, que não seja um projeto padrão, porque nas nossas contratações de projeto padrão, nós estamos adotando não contratar projeto de fundação devido, né, às características de cada terreno. Então, quando for uma contratação de implantação de um projeto padrão, aí sim, a empresa já vai ter as cargas finais, né, dos pilares, então a fundação, o projeto das estacas, né, ou blocos ou sapatas, a nível de anteprojeto, ele já pode dar um dimensionamento mais refinado. Então, seguindo a mesma caracterização, reunião de apresentação, análise da fiscalização, devolutiva da fiscalização e elaboração do RVO, liberação de medição, o que couber ali no momento, de acordo com o cronograma físico-financeiro também. No projeto básico, né, então, trazemos o detalhamento dos elementos da edificação, necessários à orientação da execução, planta de locação, características de dimensão, né, dos elementos, formas de fundações, armaduras, enfim, tudo que seja necessário para a devida execução quando chegar ao nível de execução de obra. Então, agora finalizando ali a parte de fundações, nós vamos começar a parte de superestrutura. Em superestrutura, eu estou trazendo mais o projeto de estruturas de concreto, né, que faz grande maioria das nossas obras são estruturas de concreto. Então, a 6118 é a nossa norma principal com relação a esse tema. Então, na elaboração ali do projeto de estrutura, tem que ser verificada a análise do ambiente, né? Do ambiente que eu quero dizer é o ambiente em que a edificação está inserida, né? Não um ambiente sala, banheiro, enfim, é o ambiente natural mesmo. Por que isso é tão importante para a gente? Porque de acordo com o ambiente em que essa edificação está inserida, é que vai ser escolhido, e de acordo com os critérios da norma, a classe de agressividade ambiental. E isso é extremamente importante para nós. Então,
Aqui eu coloquei um quadro, né, a tabela 61 da norma, que trata sobre a classe de agressividade ambiental. Então, nós temos a classe 1, agressividade fraca, classe 2, moderada, a 3, forte, a 4, muito forte. Então, o risco de deterioração das estruturas está diretamente ligado à classe de agressividade ambiental. Normalmente, né, no ambiente urbano, no Paraná, nós temos poucas cidades com maior densidade, né, urbana e maior poluição, então nós comumente adotamos para as cidades a classe 2, que é a moderada urbana. Mas saliento que para questões litorâneas, né, para cidades litorâneas, essa agressividade é baixa. Então, é o mais indicado que nós utilizemos uma classe 3 mais forte, né, e para classificação marinha, tá? Então, e obras de porto, né, e indústrias, nem se fala, né, quanto maior a agressividade ali da atividade, maior é essa classe que nós temos que adotar. Então, em projetos padrão, geralmente, nós utilizamos a 2 moderada. Isso não significa que não podemos utilizar uma outra classe, não. Especifico até e saliento que nas regiões litorâneas, a classe de agressividade é um fator extremamente importante e relevante. Então, continuando aqui com relação à classe de agressividade, né, da norma, nós temos aqui os cobrimentos. Então, e temos cobrimentos diferenciados para os elementos, né, sendo laje, viga, pilar ou estruturas em contato com o solo, né, entra blocos, estacas e sapatas. Para a classe de agressividade 2, nós teríamos os cobrimentos nominais de 25 milímetros, 2,5 centímetros, 30 e 30, enfim, né, e assim sucessivamente. Isso, o projeto. Então, uma das primeiras etapas que a contratada tem que cumprir é essa especificação da classe de agressividade, porque isso vai ser norteador para toda a análise do projeto, com relação a cobrimentos, a resistência do concreto, entre outros que, né, quando vocês forem analisar, vocês devem ter o devido cuidado, além de estudar essa norma que é muito importante para a engenharia civil. Então, no projeto básico e executivo, a contratada vai ter que apresentar a planta de locação dos pilares e as respectivas cargas, né, porque isso também vai ser importantíssimo para o dimensionamento da fundação, planta de formas de todos os pavimentos, escadas, cortes e detalhamentos, detalhes de juntas de dilatação, impermeabilizações, nichos, orifícios, enfim, indicação do carregamento permanente, considerado para as lajes, né, com exceção do peso próprio. Então, isso principalmente com relação aos reservatórios, né, indicação de resistência característica do concreto, o FCK, que também tem FCKs mínimos de acordo com a classe de agressividade, assim como o fator água-cimento, indicação do esquema executivo obrigatório, indicação de contraflechas, detalhamento das armações, de todas as peças estruturais, especificação do tipo de aço, quando será utilizado, né, o CA60 ou o CA50, indicação da classe de agressividade, tabela resumo por folha, então, do quanto que vai ser consumido de aço e concreto para aquele ambiente, né, aquele pavimento, ou se está detalhando 15 pilares, qual que vai ser o consumo de concreto para concretagem nesses 15 pilares, e o consumo de armaduras, todos os detalhes que interfiram em outros sistemas, né, então, outros sistemas hidrossanitário, elétrico, devem ser, então, perfeitamente harmonizados. A arquitetura, todas as disciplinas devem estar perfeitamente harmonizadas.
Então, continua a mesma sequência, né? Reunião de apresentação, dependendo da etapa, análise da fiscalização, dependendo da etapa. Então, aqui, toda e qualquer questionamento que a fiscalização tenha, até mesmo o órgão demandante, é passado à empresa de forma, por informações técnicas e um questionamento formal. Então, a empresa deve responder também de uma forma formal e, né, por escrito e tal, relatando as dúvidas, né, detalhando a sua resposta, né, às dúvidas da fiscalização ou do órgão demandante, e principalmente quando for isso com relação ao dimensionamento, né, então, até mesmo apresentar o memorial de cálculo e os critérios que foram adotados, desde velocidade do vento, o que foi relevante para que se chegasse, né, aquele dimensionamento de pilares e estacas e lajes, e vigas, enfim. Então, pessoal, com relação, como eu falei, é, é um assunto muito amplo, né, e eu estou passando pelos assuntos mais primordiais, né, das fiscalizações, mas também as estruturas podem ser de aço, podem ser de madeira, né, e podem ser mistas, até quando a cobertura, né, geralmente a gente faz laje, depois a cobertura em estrutura de madeira, estrutura de aço, então isso também deve ser detalhado, e de acordo com as normas vigentes, né, para aço, para madeira, e assim como na arena Ecolutas, né, foi um sistema diferenciado, steel frame, pode ser wood frame também, então nós precisamos desses detalhes de forma bem minuciosa para que, né, a execução seja feita a contento e de forma adequada. Então, dessa forma, né, eu trago aqui, reforço novamente, toda vez que vocês forem especificar, fazer um termo de referência, que seja estudada as normas do que vocês pretendem especificar, se for uma estrutura de madeira, que estudem as normas com relação à madeira, pesquisem outros projetos, sabe? Então, nós temos que ter essa responsabilidade com relação ao que nós estamos contratando, principalmente com o que nós estamos fiscalizando, tá? Então, trago essas reflexões para vocês, espero ter contribuído, né, para o conhecimento de vocês e ficamos para a próxima unidade. Até!